E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, uma aula de integração, ainda fazendo abordagens com integral definida, particularmente conhecendo áreas de figuras planas limitadas por funções num determinado intervalo, beleza? Na aula anterior já vimos sobre isso, mas estávamos apenas considerando uma determinada função, seja ela com imagens estritamente positivas ou estritamente negativas naquele intervalo, e a sua área, pensando na sua área em relação ao eixo horizontal, ao eixo X, comumente considerando, beleza? Mas agora a gente vai expandir esse raciocínio pensando em áreas limitadas por duas funções, tá? Num determinado intervalo. Olha só, com isso teremos a seguinte situação gráfica, considerando o eixo x e o eixo y, tendo uma função de lei f de x e uma outra função de lei g de x, e considerando o intervalo de A até B, tá? Esse A até B é um intervalo que pertence ao domínio das funções, enfim. Como deverei calcular essa área limitada entre as duas funções f e g, entre o gráfico das duas funções f e g? Bom, nós sabemos que calcular a área em relação a f para o eixo x, basta considerar integral de f dx de a até b. Para considerar a área da função g em relação ao eixo x, basta considerar, se eu fosse calcular individual, ó, se eu quisesse calcular a área da integral de a até b da f de x dx, que área eu estaria calculando toda essa, inclusive essa parte de baixo? Tudo bem? E se eu tiver calculando a área de a até b da g de x dx, que área eu vou estar determinando? Vou pintar aqui para a gente ilustrar. Olha só. Se eu calculo essa integral, eu estou determinando qual área? Essa área toda. Tudo bem? Que é a área de a até b da f de x dx. É a área em relação ao eixo x. Se eu calcular essa outra integral, integral de gx dx de a até b, eu estou determinando essa área aqui, a área abaixo da curva gx e o eixo x. Então, o que será essa área em azul, a área limitada entre as duas curvas? É exatamente a integral de a até b da f de x menos a g de x. Ou seja, é considerar essa integral menos essa integral, porque daí eu estaria calculando essa área toda e tirando essa área, me sobrando então apenas a área limitada entre as duas curvas. Tudo bem? Então, se eu tiver duas curvas, basta considerar para o cálculo de área entre elas, num determinado intervalo, essa situação, a integral da subtração das leis, das imagens, das funções, beleza? E o melhor, isso independe onde elas estão. Nesse caso, as duas estão localizadas no eixo, perdão, no primeiro quadrante, mas eu poderia ter a situação onde a f fosse estritamente positiva e a g, tentar imitar a g aqui, do mesmo jeito que eu fiz ali em cima, e a g. Eu tenho ainda o meu A e o meu B aqui.
ou eu tivesse essa situação as duas fossem estritamente negativas. Ainda assim, se liga, ainda assim, essa área aqui a ser determinada, ou essa área aqui, ainda é a mesma área que essa azul. Ainda vou poder calcular de que forma? Pegando a F e subtraindo da G. Na prática, para fazermos esse cálculo de área entre duas curvas num determinado intervalo, vamos sempre considerar a que tem maiores imagens e subtrair pela que tem menores imagens. Eu vou justificar isso, né, esse posicionamento que é independente, tá? Independe se as duas são estritamente positivas ou se uma é positiva e a outra é negativa em relação às suas imagens, ou se as duas naquele intervalo têm imagens estritamente negativas. O que me interessa é essa área entre as duas, tudo bem? Independente dessas situações, o cálculo da área será sempre assim. A integral de A até B do intervalo considerado da função que tem maiores imagens, nesses três casos, a que tem maior imagem é a F, menos a função que tem, a lei da função, que tem menores imagens, que nessas três situações é a G. Tudo bem? Vou justificar isso numericamente, com melhor movimentação, lá no GeoGebra, graficamente e numericamente, beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, vindo aqui no GeoGebra para ilustrarmos graficamente e numericamente o que acabamos de ver lá para a nossa aula, tá? Considerando a área limitada entre duas curvas. Consideremos então a função de lei f de x igual a x ao quadrado sobre 8 mais 4. E vou considerar uma função de lei g de x igual a menos x ao quadrado também sobre 8 mais 2. Beleza. Quero determinar a área para dessas curvas, né, separadamente a priori para essas curvas em relação ao eixo x. Nós já sabemos que existe um comando no GeoGebra que me dá essa área, que é o comando integral valor inicial ou função f. Vou considerar um valor inicial para tal de 1. Eu quero a área no intervalo de 1 até 3. Pronto. Essa área, tá, para a curva f de lei f de x igual a x ao quadrado sobre 8 mais 4 equivale a mais ou menos 9,08. Já sabemos calcular isso, né, com integral definida, beleza? Inclusive, vou mudar essa cor. Vou colocar laranja. Não, vou colocar roxa, que é a mesma cor da minha função. Beleza, essa é essa área. Vou fazer o mesmo utilizando o comando integral para determinar a área limitada pela função g no intervalo também de 1 até 3. E aí eu tenho essa área, vou considerar a cor cinza escuro. Pronto. Essa vale 2,92. O que vocês acham, escondendo ela, ó, a área limitada entre essa parábola, esse arco de parábola e o eixo x é essa inteira. Já a área limitada entre esse outro arco de parábola e o eixo x é essa. O que será a área limitada entre esses dois arcos? Ou seja, essa área aqui, ó, que tem essas fronteiras.
a parábola superior, a parábola inferior com imagens menores, dentro do intervalo de 1 a 3. Bom, pessoal, o que é isso? É toda essa área roxa tirando essa área cinza. Isso vai me dar exatamente essa área. Eu pego essa total e tiro essa, tá? Então, para determinar a área entre duas funções, eu posso utilizar a integral definida no intervalo dado, nesse caso é de 1 a 3, de uma função que tenha imagens maiores, menos, ou melhor, vamos fazer passo a passo. A área de uma função que tem intervalos maiores, menos a integral da área da outra função, nesse mesmo intervalo, tá? Que tenha imagens menores. Isso, pela propriedade de integração, como eu tenho os mesmos limites de integração, eu posso transformar em uma única integral e dizer o seguinte, que isso é a integral da f de x menos a g de x dx. Tudo bem? E é isso que eu tenho aqui. Por negrito, médio. Médio tá bom, para que a gente possa enxergar bonitinho. Então, se eu tiver duas funções e quiser determinar a área entre elas, basta considerar a área da maior, da que tem maior imagens em relação ao eixo x, e a que tem menores imagens. No GeoGebra existe um comando próprio. Olha, se observarmos aqui, o que é que nós teremos? A área, se eu subtrair o valor da área limitado entre a parábola roxa pelo valor da área da parábola cinza em relação ao eixo x, eu vou encontrar o número C de coordenadas referente à subtração de A menos B. Isso valerá 6,67, tá? Então, a área será exatamente o valor de A menos o valor de B. Isso gerou o valor de C unidades de área. Colocar em LaTeX, fica bonitinho, colocar aqui um espaço. Será lido assim, pronto. Aumentar. Ok, negrito, botei grande. O que é que significa isso? A área da maior em relação ao eixo x, tirando a área da menor em relação ao eixo x também. Basta, então, calcular de vez uma única integral, considerando a subtração. Aqui no GeoGebra existe um comando para trazer esse resultado de imediato. É o comando integral entre, tá? Daí eu considero duas funções, neste caso, a função maior f, a função menor. Quando eu falo maior, é que tem maiores imagens. Menor, que tem menores imagens. No intervalo de 1 até 3. E o que é que eu obtive? Exatamente o D, que é essa área. Ó. Se eu escondo, eu tenho exatamente essa área. Que é a área da maior, tirando a área da menor. Me sobrando apenas essa área daqui. Beleza? Que a gente já concluiu que vale 6,17 aproximadamente. Tudo bem? E se eu mudar o posicionamento dessas funções? Se eu considerar que ambas, nesse intervalo, têm imagens positivas, e se as imagens forem negativas, ou uma negativa e a outra nula? Vamos pensar um pouco. Vou descer mais. Vou descer 2 unidades em cada uma delas. Ou melhor, vou descer 3 unidades. Fazer uma translação igual. Em cada uma delas, isso aqui vai para menos 1.
Eu desci 3 unidades. Do 4 eu fui para o 3, não, descer 3 unidades. Então, do 4 eu vou para o 1. Pronto, que aí eu mudo totalmente. Eu fiz uma translação. A área ainda é a mesma, é esse pedaço. Os valores de A e B mudam, tá? Olha só, eu vou esconder. Isso em relação ao eixo X é agora 3,8 e esse em relação ao eixo X é menos 3,8. Ao juntar uma integral com a outra, continua dando 6,17. Então, independente do posicionamento da função, a área é a mesma, tá? E geometricamente é a mesma área, mantém-se o valor. Eu não vou precisar me preocupar, eu ainda devo fazer uma que tem imagem maior menos a outra que tem imagem menor, que faltou outro parêntese, tudo bem? E se as duas tiverem imagens negativas? Vou descer mais essa função, transladar 3 unidades novamente, para que ela tenha imagens totalmente negativas, e transladar essa 3 unidades também. Pronto. O que é que acontece? A minha área entre elas ainda é... Eu desci 3 unidades em ambas, era 1. Descendo 3 unidades, vai para menos 2. Pronto. Por isso que não está dando o valor correto. Agora tudo bem. Porque aí eu mantenho geometricamente a mesma limitação, a mesma área geometricamente, né, falando, visualmente observando, e no registro numérico a área ainda é a mesma. Porém, as funções têm imagens negativas. O que eu quero dizer? Todas as vezes que formos trabalhar com áreas entre duas curvas, independentemente das imagens serem dessas curvas positivas ou não, que aqui nesse caso ambas têm imagens negativas no intervalo, basta considerar a integral da que possui imagens maiores, ou seja, que está mais próximo do eixo x, menos a integral da que possui imagens menores. Ou simplesmente a integral da maior menos a menor de uma vez só, utilizando as propriedades de integração definida. Beleza? Futuramente voltaremos mais no GeoGebra para brincar um pouco mais. Lembrando que o comando para determinar essa área entre duas curvas no GeoGebra, é exatamente esse, comando integral entre, considerando a função que tem imagem maior, a função que tem imagem menor e o valor inicial e final do intervalo. Beleza? É isso. Vamos voltar agora lá para o nosso quadro e fazer um exemplo. Valeu! Então, pessoal, vimos lá no GeoGebra, reforçamos aquele resultado para a integral, para calcular a área entre duas curvas num determinado intervalo, utilizando a integração definida, beleza? Agora, para fechar a nossa aula, vamos ver um exemplo. Eu quero que vocês determinem, né? Vamos determinar, melhor dizendo, a área entre as curvas que possuem lei de formação y igual a x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado mais 4x. São dois gráficos de parábolas quando fizer o esboço, beleza? E são simples a priori de fazer. Caso eu tenha dificuldade, vou no GeoGebra, vejo o comportamento gráfico e determino essa integral definida, tá? Enfim, mas vamos fazer aqui mesmo, sem a tecnologia. Esboçando o gráfico das funções, reparem que eu não tenho, a priori, o intervalo. Se eu não estou informando o intervalo, é porque possivelmente, em algum momento, essas curvas vão se interceptar, ok? E aí eu vou enxergar qual área eu vou querer. Vamos observar. Eu sei esse gráfico, ele é dado desse jeito, enfim, essa é a f, e eu sei o gráfico dessa função. Quais são as raízes dessa função? As raízes dela, ou os zeros da função, são x igual a 0 e x igual a 4, não é? É só resolver a equação do segundo grau associada. Deixo como exercício, beleza?
Incompleta, bota x em evidência, vai ficar menos x mais 4, x igual a 4. Então eu tenho esse outro gráfico, não me interessa onde é que sobe muito, né? Eu tenho que o outro gráfico tem esse comportamento, x igual a 4. Aí eu quero o gráfico entre a área entre os dois gráficos, tá? Eu quero a área entre essas funções. Bom, a área é limitada pelas funções, porque aqui é infinito, né? Tal. A área limitada facilmente observamos que é esse pedaço aqui. Então temos que decidir de onde até onde eu irei considerar para calcular essa área. Basta então determinar essa interseção. Onde ocorre essa interseção? Como é que calcula a interseção algebricamente entre duas curvas? Resolva um sistema. Se y é igual a x² e y é igual a menos x² mais 4, basta dizer que x² é igual a menos x² mais 4x. Estou usando comparação. Logo, 2x² menos 4x é igual a 0. Incompleta também, botando x em evidência, vai ficar 2x menos 4 igual a 0, ou x é 0, ou x é igual a 2. Tá? Então, onde essas duas curvas se intersectam, quando x for 0 e quando x for 2. É o que está acontecendo. Tudo bem? X é 0 e aqui é o 2. Então, para determinar essa área, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a integral. A área será dada pela integral de 0 até 2 de quem dá maior naquele intervalo menos a menor. Quem é a maior no intervalo, facilmente observo que a que tem maiores imagens é a função y igual a menos x² mais 4x. E a que tem menores imagens, essa daqui é a função y igual a x². Daí eu vou calcular a integral de quem dá maior menos x² mais 4x, menos a menor, menos x² dx. Tudo bem? Isso será calcular a integral de 0 a 2 de menos 2x² mais 4x dx. É uma integral imediata, tá? Pensando na determinação da primitiva, como é que fica? Menos 2x² sobre 3 mais 4x, que é a integral de 4. No intervalo de 0 a 2, pelo TFC, isso será menos 2 vezes 8 sobre 3, jogando 2, né, a primitiva no ponto 2, mais 4 vezes 2, menos 0 e 0, tá? Logo, isso será menos 16 sobre 3, mais 8, que dará menos 16 mais 24 sobre 3, ou seja, isso gerou 8 terços de unidade de área, ok? Essa é a resposta para a área limitada entre essa curva e essa curva, beleza? Resolvi esse primeiro exemplo, vimos uma útil relação para o cálculo da área entre duas curvas, e é isso aí. Na próxima aula a gente continua com mais exemplos. Curte, compartilha, se inscreve, não se inscreveu, se não se inscreveu, e até. Valeu!